Boa tarde, meu querido aluno do Colégio Deodoro de Mendonça. Vamos iniciar aqui mais uma aula ao vivo de Geografia com a turma 301 da tarde. Vamos fazer aqui a correção de alguns exercícios que foram repassados para vocês. Tá? Aí apareceu a Natália de novo, né? A Stephanie está aparecendo na área aí. Boa tarde aí, quem está chegando agora. Veio a Natália. Tá? Pablo já está aí. Tá? Stephanie. Tá? Essa aula nossa está sendo gravada, eu vou postar, tá? No YouTube, tá bom? Assim, eu quero explicar para vocês como é que vai ser organizado esses momentos aqui, ó. Eu vou explicar para vocês aqui, e aí eu desativei o som de vocês para vocês me ouvirem melhor. Se você precisar fazer alguma pergunta, você pode ativar o seu som de novo, e aí, porque às vezes a gente esquece de desativar o som. Você desativa e faz a pergunta, tá bom? E aí eu responderei para vocês, tá? Você pode desativar o teu áudio, faz a pergunta, e aí eu vou estar respondendo para vocês, tá ok? Primeiro, pessoal, só deixar para vocês de como é que vai se dar essas nossas atividades. Nós, professores e corpo técnico da escola, a direção, nós nos reunimos. E como o governo, ele aceitou que a gente pudesse voltar com as aulas remotas em função da pandemia, nós organizamos, nós professores, e fizemos uma reunião, inclusive, nesse mesmo formato que vocês estão agora comigo aqui, tá? A Aline, né, está chegando aí, nesse mesmo formato. Boa tarde, Aline. Estou explicando aqui para os alunos como é que vai ser esse processo aí de aulas remotas, tá bom? De aulas remotas ou, né, EAD. Na verdade, são dois processos aí, são dois processos que a gente vai estar utilizando, aula remota e EAD. Com vocês agora, eu estou utilizando aula remota, aula ao vivo. Qual é a vantagem da aula remota? Vocês estão aí, vocês podem tirar qualquer dúvida comigo agora, nesse momento. Né? Digamos que seja uma aula do professor de física, por exemplo, ele está passando alguns cálculos. Né? Ao vivo, você pode estar perguntando para o professor, você pode estar participando da aula. A participação ao vivo ela é muito mais dinâmica do aluno. Tá? A aula gravada, você não vai poder estar tirando a sua dúvida. É uma videoaula que você vai abrir, vai assistir a aula lá, e você não vai conseguir tirar dúvidas, né? Você só vai ter acesso àquelas explicações. Mas se você não entendeu uma parte da explicação, não tem como você enfiar. Não tem como você... Só um minutinho, pessoal. Sim. Então, não tem como você inferir, tá? Sendo aula gravada, tá ok? Então, nós nos reunimos e decidimos fazer esse formato, essa formatação. A gente sabe que muitos alunos têm dificuldade para ter acesso à internet, né? Muitas das vezes não tem nenhum aparelho para ter acesso, tá? O governo do estado ele acenou a possibilidade de fornecer aos alunos um chip com 20 gigas de internet, tá? Então, nos próximos dias, pode ser que vocês recebam um chip para poder acessar a internet, para não ter esse problema de acessar a internet. Mas aqueles alunos que não têm o aparelho, têm o chip, mas não têm o aparelho, a gente sabe que muito poucos não têm aparelho. A gente sabe, pela nossa experiência, às vezes está dando aula, a gente vê que a maioria tem celular, né? Mas não tem um pacote de internet. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O governo ele vai estar fornecendo chips, é promessa do governo. Mas isso a gente não sabe para quando é, tá? Por isso a gente já se antecipou, né, em fazer as aulas, né, remotas e gravadas para postar para vocês.
E aí a escola ela vai disponibilizar um material impresso. Essas mesmas atividades que eu passei para vocês, os alunos que não podem acessar a internet, que não têm condições de acessar a internet, eles vão estar recebendo o material impresso via escola, tem que ir lá na escola pegar o material, tá? Que é esse material que a gente está repassando para vocês. Tá? Então, vocês que têm condições de acessar a internet, vocês não precisam se direcionar à escola, vocês podem estar utilizando esse material aqui na internet. Vai salvando, faz uma pasta no teu computador, salva no teu celular para te estudar. Tá ok? No meu caso, eu passei uma atividade para vocês no Forms, né? No Forms Office, na qual você faz a atividade, manda para mim, envia, eu já sei quem foi que enviou, né, o aluno que enviou, eu sei quantas as questões que vocês já acertaram, já tenho toda a pontuação de vocês nessa atividade. Eu fiz essa primeira atividade com uma atividade teste, tá? E poucos alunos entregaram para mim, isso aí eu queria ter só essa noção, tá? Então é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Essa aula ao vivo, ó, nós temos 4 participantes. Tá? Eu estou aqui, né, com a Aline, com a Natayla e o Pedro, e o Pablo. Né? Na verdade, 3, 4 sou eu que estou apresentando. Então, esta aula está sendo ao vivo com vocês, vocês podem estar tirando dúvidas, vocês podem estar me perguntando. Essa mesma aula vai ficar gravada e eu vou postar no YouTube, né, no canal da escola. Tá? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para mostrar para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer isso aí. Tá? Estou compartilhando a minha tela. Tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo? Aqui, ó. Então, agora vocês estão... Eu estou mostrando aqui o meu computador para vocês. Estou compartilhando a tela do meu computador para vocês. Então, eu passei essa atividade para vocês, ó. Vocês estão aqui olhando, né? Estão observando? Escola Deodoro de Mendonça, professor, né? Geografia 301, tarde. Tá aqui as questões que eu passei para vocês, tá? Primeira questão, segunda questão, terceira questão, e foram 4 questões. Ela começa aqui, o número 2, porque o número 1 é o nome de vocês. Quando a gente vai formatar, né, a gente vai formatar, a primeira pergunta sempre é o nome. Por isso que a primeira pergunta ela vai sempre vai começar com o número 2, tá? Então, esse estilo de atividade que eu vou estar sempre passando para vocês. Isso aqui eu posso estar enviando para vocês para o celular, no celular tu só clica no link, já vai abrir o formulário e tu vai fazer, né? Sempre lembrando, colocando o nome de vocês, é muito importante que coloque o nome, né? Vai chegar aqui, alguém está me pedindo permissão para entrar? Não. Alguém está perguntando alguma coisa? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, vai sempre chegar aqui, vai chegar para mim sem nome, aí eu não vou saber quem fez. Né? Eu tenho aqui as respostas, ó, já chegou aqui o Alex, o Antônio Luiz e a Aline Vitória já mandaram para mim. Eu tenho 5 respostas aqui. Né? Eu tenho 5 aqui. Tá? Então, ele vai o aluno vai respondendo no formulário e já vai me mandando. Né? Ele já vai entrar na minha base de dados aqui. Ok? Isso aqui é muito simples para vocês acessarem. Vocês podem acessar pelo celular, pelo computador, tá? Basta acessar o link, né? Eu mandei o link para vocês, ó. Vou abrir aqui o WhatsApp. Vocês estão vendo agora aqui meu WhatsApp. Eu tô vendo, ó. Alunos aqui do 3º ano. Cadê? Turma 301 da tarde. Está aqui, ó. Esse é o nosso grupo. Eu mandei pelo nosso grupo, ó. Eu joguei aqui foi o link da nossa aula, o link dessa atividade, eu joguei aqui na sala virtual de vocês, né? Ela vai abrir aqui para mim, ó, eu joguei aqui ontem, tá aqui o link, digamos que eu estou no meu celular, tá? É só clicar no link, ele vai me levar direto para a atividade, ó, tá abrindo, tá aqui a atividade, entendeu? Então é muito simples trabalhar com o Microsoft Forms, tá? E é assim que eu vou estar
mandando atividade para vocês. Tá? Então, muita atenção, sempre colocando o nome de vocês e muito cuidado. Foi marcando as questões, tá? Se for de responder, vai respondendo. No final, tu vai clicar em enviar, mas não só clique em enviar quando tu for fazer uma revisão aqui, ver se você colocou seu nome, se você marcou todas as questões corretamente, se você respondeu corretamente. Sempre faz uma revisão para depois você enviar, tá? Assim vão ser feitas as nossas atividades. Eu não sei como os outros professores estão fazendo. Eu vou estar fazendo pelo Forms, que para mim é muito mais prático, tá ok? Teve uma aluna que me perguntou lá no grupo do WhatsApp por que eu não utilizo, o Zoom. Pessoal, eu não utilizo o Zoom por quê? Porque eu estou utilizando uma conta institucional, uma conta da Seduc, que vocês vão receber esse e-mail institucional. Né? Lá na frente vocês vão receber esse e-mail institucional também, junto com o chat. Esse e-mail institucional, ele me permite ter acesso a muitas ferramentas, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá, rapidamente, que é para vocês poderem entenderem bacana, tá? Aqui, ó, vou abrir meu e-mail institucional. Esse é o meu e-mail institucional da Seduc, né? Tá? Todas as minhas aulas vêm para cá, depois eu só faço, tá? Abrir, salvar e jogar no YouTube. Aí, bem aqui em cima, eu tenho aqui as minhas ferramentas, ó. Todas as ferramentas que eu posso usar, inclusive a sala de aula, que quando vocês tiverem o e-mail institucional, a gente pode montar as salas de aula, tá? E aqui ele me dá o Google Meet, tá aqui, ó, Meet. Aqui com o Google Meet do e-mail institucional, que é esse que eu estou usando agora para dar aula para vocês, eu posso gravar a reunião, tá? Pelo Zoom, ele é público, eu não vou poder gravar a reunião, tá? O Meet público, ele não grava a reunião também. Se você fizer uma atividade do Meet público, ele não vai gravar. Ele só grava se for institucional, que é o caso do nosso e-mail institucional, tá bom? Então, ele vai estar sendo gravado, a nossa aula vai estar sendo gravada, tá? Aí, pessoal, a nossa aula vai estar sendo gravada e eu vou mandar para onde? Para o canal do YouTube, né? Você vai ter um canal do YouTube, você vai receber um link meu, e quando você clicar no link, ele vai abrir nesse canal aqui, ó, que é o canal da Escola Estadual de Ensino Fundamental Deodoro de Mendonça, tá? Aqui, ó, Escola Estadual de Ensino Fundamental Deodoro de Mendonça. Então, esse é o link que você observa, já tem alguns vídeos, né, variação linguística, aula de história do professor Júlio, né, a aula de linguística 301, 312, o que é texto, você já tem algumas aulas aqui postadas, né? E aí eu vou mandar o link, e quando eu te mandar o link que tu clicar, já vai abrir na nossa aula que foi gravada, tá? Inclusive, né, é importante que quando você entrar, se for sua primeira vez, vocês podem estar se inscrevendo e ativando o sininho, porque todo novo vídeo você vai estar recebendo uma notificação de que foi postado um vídeo novo na sala, tá? E aí esse vídeo ele vai ser o quê? Vai ser um vídeo da aula que o professor deu para vocês. Ah, eu não pude assistir naquele dia, tá? Eu não pude assistir a aula naquele dia, por exemplo, agora, nós só temos 3 alunos. Então, os alunos que não puderam assistir essa nossa aula aqui, eles vão lá no YouTube com o link que eu vou disponibilizar para vocês e eles vão ter acesso à nossa aula, o que foi trabalhado hoje, tudinho, entendeu? Pessoal, é a única maneira que a gente tem de poder ter algum contato com vocês, infelizmente, tá? É dessa maneira. Você sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia, de isolamento social, a gente ainda não pode estar em aulas presenciais. Então, essa foi a maneira que nós estamos utilizando para estar tendo contato com vocês, tá ok? Então, vocês vão ter aula ao vivo, a aula gravada, postada no YouTube. Tem professor que está postando as suas aulas, não está fazendo aula ao vivo, está postando, que é também, né, uma forma de, isso aí é uma forma também de ensino híbrido, né? Que é, híbrido não, desculpa, de ensino virtual, tá?
Ele pode ser tanto a aula ao vivo, que é a remota, ou a aula gravada, que é a AD. Isso aí também faz parte desse processo. Vai ter dia que olha, pessoal, minha aula de hoje está no YouTube, é gravada. Eu gravei a aula e mandei para vocês, tá? A aula ao vivo ela é melhor porque o aluno pode estar tirando a dúvida, mas como a frequência está muito baixa, né, eu estou aí com poucos alunos, a gente tem que aumentar essa frequência para ter uma aula ao vivo legal, tá? Então, pessoal, é dessa maneira que a gente vai estar trabalhando. Vocês vão já receberam o material da primeira semana, que foi esse. Essas questões que eu mandei para vocês no Forms foi o material da primeira semana. Aí vai ter o da segunda semana, da terceira semana, da quarta semana, tá? E aí, toda vez que, na próxima semana, eu já vou estar postando para vocês e vou colocar o link para vocês da atividade da próxima semana, tá bom? Até aí, tá ok? É dessa que a gente vai trabalhar. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá? Eu estou explicando, observando as dúvidas que eu vi no grupo do WhatsApp, tá? A gente pode estar utilizando o WhatsApp, o problema do WhatsApp é que ele não suporta vídeos muito longos, né? Pelo WhatsApp, está postando vídeo de no máximo 10 minutos, 15 minutos. E geralmente as nossas aulas, elas passam de 30 a 40 minutos, tá? Então, por isso que não dá para postar o vídeo no grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, é dessa maneira que a gente vai trabalhar até o presencial, que está programado para começar em outubro, tá? Isso vai depender de como, né, de como vai se comportar aí, né, de como vai ser aí a questão da evolução ou da diminuição dos casos de Covid aqui no nosso estado. Então, o panorama é esse, tá? A gente teme por vocês perderem um ano, né? Vocês estão no último ano. A gente sabe que vocês já estão prejudicados para o Enem, tá? A gente sabe disso. Mas lembre que eu falei para vocês, no nosso dia de aula, 70% da sua preparação depende de você. E nesse caso agora de pandemia, eu digo que vai para 90% dependendo de você, tá? E 10% da gente. E tem a questão do terceiro ano. Tem muitos alunos que precisam terminar o terceiro ano, né? Precisam terminar o ensino médio. Então, o que a gente quer fazer é isso, é que vocês não percam o ensino médio, tá? Que vocês não percam o terceiro ano do ensino médio, que vocês possam terminar e também fazer uma preparação para que vocês possam fazer o Enem e que possam, né, da melhor maneira possível. Ok? A Aline está caindo direto, né, Aline? É um problema de internet, né? Então, o panorama é esse. Até aí, alguma dúvida com relação a como a gente vai trabalhar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, é só ligar o áudio e pode perguntar. Não, tá tudo tranquilo? Entenderam direitinho como vai ser? O Pablo Henrique aí, né, respondeu. Entenderam direitinho como vai ser a nossa dinâmica, né? Então, pessoal, eu vou espelhar aqui para vocês, para a gente trabalhar as questões, tá? Vou dar uma fechadinha aqui, para não pesar muito, tá ok? Vocês estão visualizando aqui, né? A nossa primeira questão da nossa atividade foi os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas. Essa questão, pessoal, ela foi uma questão de Enem, tá? Ela foi uma questão do Enem de, se eu não me engano, 2014, tá? Foi do Enem, se eu não me engano, de 2014. Ok? Então, aí você tem os 45 anos, né? Que vão aí que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, foram um período homogêneo único da história do mundo. Divide-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria, que pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, né,
em que houve aí tem as alternativas abaixo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês primeiro o que foi esse período da Guerra Fria. Isso aí, pessoal, é conteúdo de geopolítica, né? Que nós trabalhamos logo no início da nossa aula, tá? Tudo o que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945, né? Então, nós tivemos aí o pós-guerra, o pós-45, foi um período em que, né, tem início o que nós chamamos de Guerra Fria, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não, tá. Foi um período conhecido como Guerra Fria, tá? E esse período todinho ele é chamado de Ordem Bipolar. A Ordem Bipolar, ela começa a partir de 1947 e vai até 1991, com o fim da União Soviética. Alguns autores trabalham a Ordem Bipolar de 47 a 89, outros trabalham de 45 a 91. 89 foi quando houve a queda do Muro de Berlim, e 91 foi quando houve o fim da União Soviética, né? Então, muita coisa aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, durante esse período de ordem bipolar, né? O mundo ele ficou dividido entre as duas grandes potências, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, né? Com o objetivo de ampliar suas áreas de influência, né, e impedir, tanto um impedir o socialismo quanto o outro impedir o capitalismo, cada uma das duas superpotências elas mantinham alianças militares. Então, foi muito comum nesse período alianças militares, né? Foi muito comum ajuda financeira, tá? Foi muito comum nesse período a questão da corrida armamentista e aeroespacial. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram muito em armas, né? Exploraram o espaço, né? Mas a Guerra Fria em si, ela não foi um confronto entre as duas potências, não houve um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso, a guerra ela foi conhecida como Guerra Fria, porque não houve esse confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Nesse período, as relações elas eram muito tensas, né? Porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética disputavam a hegemonia mundial, disputavam áreas de influência, ok? E investiu muito, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram muito em armas, né? Em arsenais nucleares, em arsenais bélicos. Nesse período não houve, como eu falei anteriormente, não houve um confronto direto entre os dois países. O que aconteceu foram conflitos em algumas áreas de interesse, né? Que áreas de interesse foram essas, né? Que áreas de interesse foram essas em que houve conflitos? Na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, na Guerra do Afeganistão, né? A Guerra do Vietnã era os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, né? Na Guerra da Coreia, os Estados Unidos a Coreia do Sul, a União Soviética apoiando a Coreia do Norte. No Afeganistão, os Estados Unidos apoiando o povo afegão contra os soviéticos, né? Então, a fronteira entre esses dois blocos, capitalistas e socialistas, correspondia ao que nós chamamos, né, da corrente, né, da cortina de ferro, que Churchill falou, né? Era a fronteira entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Era justamente uma fronteira que do leste europeu. O leste europeu eram os países que praticavam o socialismo, e a Europa Ocidental fazia parte dos países que adotavam o socialismo, né? Nesse período, a Alemanha ela foi dividida em duas áreas, né? A Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, e aí construiu o Muro de Berlim, tá? Esse Muro de Berlim ele foi construído justamente, tá, para evitar a fuga de mão de obra, né, do lado oriental para o lado ocidental. Então, muitos buscavam uma condição de vida melhor do lado ocidental, que era capitalista, né? Os salários eram mais altos, né? Profissões como médico, engenheiro, né? Economista, professor, ganhava muito mais no lado ocidental capitalista do que no lado oriental socialista, em função de que o socialismo ele pregava o quê? A igualdade. Então, os salários eles eram iguais, tá bom? Então, você tem aí, né, eu dei aqui bastante subsídios para você desenvolver essa questão. Então, você tem aí de alternativas. A corrida armamentista, né, esse período de 45 anos que vão no lançamento das bombas atômicas, essas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, esse período, né,
ele foi conhecido como Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve, letra A, corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Essa questão está totalmente errada, né? Porque a Guerra Fria ela esteve no contexto da Segunda Guerra Mundial, então não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial, não estava nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, a questão A é impossível de ser a correta. Letra B, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não há essa divisão, né, entre capitalistas e socialistas, ela sendo feita do sul e do norte, do hemisfério sul e do norte. Você tem do leste europeu para a Europa Ocidental, né, do leste a oeste. Né, então, também essa alternativa B está errada. Choque ideológico entre a Alemanha nazista, né, e a União Soviética stalinista durante os anos 30. Não tem nada a ver com a questão. O contexto da Segunda Guerra Mundial, né, o contexto da Guerra Fria é pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Pós-Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo ele perdeu a sua força. A Alemanha foi a grande derrotada na guerra. Né? E quem fez oposição aos Estados Unidos a partir da Guerra Fria foi os Estados Unidos, quem fez oposição à União Soviética, e não a Alemanha nazista. Letra D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e o Japão. No contexto da Guerra Fria, o Japão estava arrasado, né? E a China, logo após a Segunda Guerra Mundial, se lançou uma revolução comunista, ao socialismo. Tá? Então, também não tem nada a ver com a questão. Alternativa correta, letra E, confronto das duas, né? Aqui, ó, confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, o constante confronto. A Guerra Fria ela foi isso, o constante confronto das duas grandes potências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos, representando o mundo capitalista, e a União Soviética, representando o mundo socialista. Tá ok? Questão 3. Né? A Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo em dois blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e outro socialista. Na verdade, essa questão é a questão de número 2. Tá? Então, você tem a Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo em dois blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro socialista, liderado pela União Soviética. Com o fim desta política bipolar, o cenário internacional apresenta fatos novos. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá para as alternativas, para essa questão. O mundo passa por um período de reunificação da economia com formação de blocos econômicos. Então, vê bem, com o fim da política bipolar, ou seja, o fim da Guerra Fria, isso aí foi marcado no período de 91, é muito importante, pessoal, vocês entenderem que as questões de Enem, de vestibulares, elas são questões muito contextualizadas, né? Você tem aí áreas, né? Você tem as disciplinas são divididas em áreas. Você tem as ciências humanas e suas tecnologias. Então, vai ser muito comum você encontrar questões que a geografia e a história vão estar presentes, ou a geografia e a filosofia e a sociologia, né, são questões interdisciplinares, porque elas fazem parte de um eixo comum, que é, né, de uma área comum, que é a de ciências humanas e suas tecnologias. Então, você pode estar trabalhando uma questão, você pode estar se deparando com uma questão que vai te exigir como competência tu entender do processo histórico e geográfico daquele assunto que está sendo abordado. Então, é muito interessante você estar sempre, né, de olho no aspecto histórico também, não só geográfico. Tá? Então, por isso que eu vou estar sempre falando um pouco de contexto histórico com vocês. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial ela dividiu o mundo em dois blocos, um capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o outro socialista, liderado pela União Soviética. Segunda Guerra Mundial, então, foi pós-1945, quando o mundo passa por um período da Guerra Fria, quando o mundo passa por um período bipolar. Com o fim desta política bipolar, que foi marcado pelo fim da União Soviética, isso foi logo após a década de 90, isso foi em 1991, o cenário ele vai apresentar novos fatos. Então, novos fatos. Então, a gente vai entender o que aconteceu a partir da década de 90 no espaço mundial, esses novos fatos. Tá? Então, essas alternativas elas têm que conter fatos que estejam a partir da década de 90, a partir de 1991, quando houve o fim da ordem bipolar e o estabelecimento de uma ordem multipolar, né? Onde vão surgir os blocos econômicos, como está falando aí da primeira questão.
né? Vai ser um período de redefinição da economia, vai surgir os blocos econômicos, onde os países vão se fechar, o poder econômico ele vai ser o mais importante nesse momento. Então, você vai ter o Mercosul, você vai ter o NAFTA, você vai ter a APEC, né? O Mercosul aqui no Brasil, NAFTA, Acordo de Livre Comércio, Estados Unidos, Canadá e México, né? Só prevê a livre circulação de mercadorias, não prevê a circulação de pessoas. Você tem a União Europeia, que é o grande bloco econômico do mercado europeu, que já existe uma moeda única, que é o euro, né? É um espaço de integração, né? Existe a livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços, capitais, prevê as 4 liberdades, né? Aí você tem a APEC, que foi criada ali na Ásia do Pacífico, um bloco econômico da Ásia do Pacífico. Então, o mundo ele passa por esse período realmente. Então, essa alternativa está correta, ok? Letra B, né? Alternativa B. Cresce os movimentos nacionalistas e separatistas nas áreas que compunham o bloco socialista, né? Aqueles países em que era um país socialista, realmente cresceram esses movimentos nacionalistas e movimentos separatistas. Com o fim da União Soviética, nós tivemos o separatismo na Iugoslávia, nós tivemos movimentos separatistas na República, na Tchecoslováquia, foi dividida em República Tcheca e República Eslovaca, né? Então, cresceram esses movimentos nacionalistas de grupos buscando o separatismo dentro das áreas em que viviam. Então, cresceram esses movimentos no leste europeu, que é onde estava o bloco socialista. Cresceu muito, esses movimentos nacionalistas e separatistas, eles foram muito fortes no bloco socialista, né? E a gente pode estar citando como exemplo o que aconteceu na Iugoslávia, o que aconteceu na Tchecoslováquia, né? Que foi o separatismo, a separação do país dando origem a novos países, tá? O Jamile pediu para entrar. Boa tarde, Jamile. Beleza? Então, essa alternativa está correta também. Então, você vai marcar essa aqui também. Né? Essa aqui, quer dizer, essa aqui está correta. Deu ali um sinalzinho. Tudo está levando para a alternativa E, né? Todas estão corretas. A B está correta. Letra C. Alguém quer fazer pergunta aí? Isso a qualquer momento pode cair na internet por motivo de eu estar no interior. Ah, eu entendi, Aline. Realmente eu já percebi que a internet está caindo, tá? Pode ficar tranquilo que já percebi. Letra C, alternativa C. Aumenta a crise em Cuba, que além do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, sofre com o fim da ajuda da União Soviética. Isso aí realmente aconteceu. Cuba é o único país que adotava, é o único país que adota o socialismo aqui na América, né? Então recebia muita ajuda econômica da União Soviética. A União Soviética comprava o açúcar cubano e mandava para Cuba petróleo e ajudava financeiramente, tá? Com o final da União Soviética, Cuba passa por uma crise profunda, uma crise econômica muito grande. Inclusive, muitos cubanos, nessa época, né, se lançaram no mar para tentar desesperadamente sair, né, de Cuba, os chamados balseiros. Muitos morreram, tá, tentando sair de Cuba. Então, Cuba passou por um problema muito grave, que foi o problema, né, do fim da União Soviética e o embargo econômico, que já tinha sofrido dos Estados Unidos na década de 60. Esse bloqueio econômico foi o quê? Estados Unidos impediu que qualquer país capitalista pudesse comercializar com Cuba. Não foi impedir, mas aquele país capitalista que passasse a comercializar com Cuba ia perder, né, os Estados Unidos como parceiro econômico. Nenhum país do mundo queria perder isso aí. Por isso que os carros cubanos são muito antigos, são da década de 60, porque nenhum país que produz carro exportava carro para Cuba. Tá? Então, essa alternativa também está correta. Alternativa B, começa a desestruturação. Só um minutinho, pessoal, tem algum áudio aí ligado. Deixa eu ver de quem é. Da Jamile. Vou desligar aqui, tá? Pronto, vai melhorar agora. Tá. Então, na alternativa D, começa a desestruturação da Europa, começa a desestruturação na Europa Ocidental do chamado Estado de Bem-Estar Social, já que não existe mais a ameaça do socialismo que assustava o governo e as classes dominantes desse país. O Estado de Bem-Estar Social está sendo desmontado realmente na Europa. O que é esse Estado de Bem-Estar Social na Europa? Ele é aquele Estado de proteção do povo europeu, né? É ele que garante saúde, educação de qualidade, né? Enquanto existia a União Soviética, o Estado de Bem-Estar Social era uma forma de manter, né, o capitalismo forte na Europa Ocidental, né?
Era uma forma de dar uma condição de vida muito boa para a população, para que a mesma, né, não tivesse anseios de mudança política para o socialismo. Tá? Então, todas as alternativas estão corretas. A alternativa aí para você marcar é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Beleza? Quarta, que corresponde à terceira questão aí. Ao muro aí é uma letra, né? Uma canção aí do Engenheiros do Havaí, né? Há um muro de concreto entre nossos lábios. É um trecho de uma canção do Engenheiros do Havaí, um grupo que fez muito sucesso na década de 80 e 90. Vocês não devem conhecer muito, que não é da época de vocês, né? E o trecho diz o seguinte: há um muro de concreto entre nossos lábios, há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide e todos se separam. Duas Alemanhas, duas Coreias, né? Tudo se divide, todos se separam, né? Humberto Kiesinger era o vocalista, né, dessa banda aí, ok? A canção Alívio Imediato, de autoria do Grupo Engenheiro do Havaí, trata de acontecimentos do século XX. Sobre isso, é correto afirmar que a canção trata. Veja bem que ele fala aqui, olha, vou logo citar aqui na canção, ele fala do Muro de Berlim, ó, foi um acontecimento do século XX. Ele fala da divisão das duas Alemanhas e das duas Coreias. Tá? Então, ele está falando de fatos que aconteceram realmente. O Muro de Berlim, né, a construção do Muro de Berlim na década de 60, 1961, século XX. Né? Separação da Alemanha com a construção do Muro de Berlim, foi logo após a separação da Alemanha foi logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Foi a derrota da Alemanha, uma das punições foi a separação, né? Ela foi dividida em 4 áreas de ocupação, e a divisão das duas Coreias, né? Depois da Guerra da Coreia na década de 50. Tá? Então, alternativas aí, né? Sobre isso, é correto afirmar que a canção trata da Revolução Cubana ocorrida na década de 50, que combateu, né, o governo de Fulgêncio Batista, implantou um governo dirigido pelo Partido Comunista na América Central. Não, se você for observar que ele falou de Muro de Berlim, da divisão das duas Alemanhas, não está nesse contexto da Revolução Cubana, isso aí, tá? A Revolução Cubana, que todos nós sabemos, e quem estudou um pouco de história sabe, que foi, né, quando Cuba se tornou socialista, né? E aí Fulgêncio retirou do poder Fulgêncio Batista, que era um militar, né, que tinha boas relações com os Estados Unidos, e implantou, né, na verdade, uma ditadura socialista, onde Fidel Castro ficou mais de 40 anos no poder, saiu porque estava muito doente, aí ficou seu irmão, né? Letra B, do golpe militar coordenado por Salvador Allende, que depois do socialista Augusto Pinochet no Chile em 73, não está fazendo referência ao golpe militar. Você sabe que muitos países da América Latina sofreram um golpe militar, inclusive esses golpes militares eles foram, né, foram apoiados pelos Estados Unidos, né? Porque qual era a visão dos Estados Unidos? Que com os militares no poder, o comunismo não ia se instalar nessas áreas, né? Então, não tem nada a ver aí com a questão, né, do golpe militar, tá? Coordenado por Salvador Allende, né? Tirando que depois o socialista Augusto Pinochet. Pinochet que foi responsável pela morte de muita gente lá no Chile, né? As pessoas que se opuseram ao seu governo. Então, não está certa essa questão aí. Essa alternativa. Alternativa C, dos conflitos que marcaram o século XX, sobretudo durante a chamada Guerra Fria, que marcaram a bipolarização entre o capitalismo e o socialismo e a fragmentação política. Então, ele falou de Muro de Berlim, que foi um período, foi um símbolo, né, da Guerra Fria, foi o Muro de Berlim, foi a construção do Muro de Berlim, a divisão das duas Alemanhas, né? Ele falou também da divisão, né, da separação da Alemanha, né? Era uma separação entre capitalismo e socialismo, isso é a fragmentação política, e a separação da Coreia do Sul, que também ela colocou de um lado o capitalismo e o socialismo. Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, hoje, a Coreia do Norte é um país fechado, comunista ainda, né? E a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Hoje é uma grande potência econômica a Coreia do Sul, o Tigre Asiático, né? Lá surgiram empresas como a Samsung, né, a Hyundai, são grandes multinacionais aí, né? Então, o país cresceu muito. Então, a alternativa correta aí é a letra C. C de casa.
Letra B, das crises econômicas e sociais vividas na contemporaneidade, que embora não tenham empreendido nenhum interesse político, impulsionaram a divisão de países como a Alemanha e a Coreia. Não. O que impulsionou não foi a questão econômica, foi a questão política, então não tem nada a ver. E a alternativa é das práticas de intolerância político-cultural, expressadas principalmente pelo etnocentrismo que marcaram o domínio europeu e foram responsáveis pela descolonização da África e da Ásia no século XX. Também não está nesse contexto, né? Muro de Berlim, divisão da Alemanha, divisão da Coreia, não está nesse contexto de imperialismo e processo de descolonização da Ásia e da África. Tá ok? Isso, inclusive, vai ser tema de próximas aulas nossas. Quinta questão que corresponde à quarta, aí. Tá tudo ok? Alguém está me pedindo para entrar? Beatriz, beleza. Mais uma aluna entrando aí. Tá? É a Vitória. Oi, Vitória. Até aqui, ela está com a câmera ligada. Tudo bom, Vitória? Seja bem-vinda aí, tá? A gente está aqui apresentando aqui a aula. Você tem que ligar o seu áudio, você está sem áudio, tá? A gente está apresentando aqui a aula, tá? Deixa eu colocar aqui na minha apresentação. Tá? Então, olha lá. Deixa eu colocar aqui na apresentação, ainda estou aqui na Jamil. Deixa eu colocar aqui. Tá. Tudo bom, Jamília? Se você quiser desligar a sua câmera, não tem problema não, viu? Está chegando agora, eu estou fazendo a correção aqui desses exercícios aqui do Forms, que eu passei para vocês, tá? No final da aula eu vou falar mais um pouquinho do que eu falei no início, para quem está chegando agora. Então, a gente tem aí, olha, antes, longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali de frente o horizonte acabava. De jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma carnação. Pela sonda luminosa leva o tempo de um raio, tempo que levava a rosa para arrumar o balaio. Esse tempo nunca passa, mora no som da cabeça, no instante em que tange o birimbau, meu camará. De avião leva o tempo de uma saudade, né? Então, aí é um fragmento de uma canção do Gilberto Gil, né? Parabólica Camará. Essa canção dele fala da questão, né, do avanço da tecnologia, né? Hoje, né, o avanço dos meios de telecomunicações, o avanço dos meios de transporte, tá? Que corresponde ao que nós chamamos hoje de globalização, tá? E aí ele tem alguns itens aí para a gente analisar. De acordo com o fragmento, né, da composição Parabólica Camará, de Gilberto Gil, vamos ver quais itens são corretos. Item 1, ele fala o seguinte: a relativização da distância-tempo, a partir da emergência do meio técnico-científico informacional, no qual apenas alguns grupos sociais estão inseridos, né? O que ele quer dizer relativização da distância-tempo? O que quer dizer isso aí, né? No período da emergência do período técnico-científico informacional. Ele está falando aí da evolução que ocorreu nos meios técnico-científicos e de informação, né? Essa evolução que ocorreu, ela reduziu o tempo que é percorrido, né, em um espaço, em uma mesma distância. Hoje, por exemplo, você chega muito mais rápido na Europa do que há um século, 2 séculos atrás. Houve uma redução do tempo para percorrer a mesma distância. Essa distância, ela era percorrida, né, há alguns séculos atrás, ela levava dias para ser percorrida. Hoje ela leva horas. Então, isso é a relativização da distância-tempo. Mas por que isso aconteceu? O mundo ficou menor, diminuiu a distância? Não. Aumentou o quê? As possibilidades, aumentou a tecnologia para percorrer essa mesma distância, você percorre num tempo menor. Então, é uma redução do tempo, graças ao quê? À evolução do meio técnico-científico, tá? Principalmente no setor de transportes. E esse meio técnico-científico, só alguns grupos sociais estão inseridos. Quem são esses grupos? Aquelas pessoas que têm condições econômicas de ter acesso à viagem, de ter acesso, né, aos meios de transporte, de ter acesso
aos meios tecnológicos, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo a importância que tem a internet, né? Se a infraestrutura do meio técnico-científico nacional, todo mundo tivesse acesso aqui em Belém, todos os alunos, por exemplo, os nossos alunos da escola pública, se tivessem todos acesso a esses recursos, hoje nós estaríamos tranquilamente em aulas remotas. Vocês aí na casa de vocês, eu aqui, nós trabalharemos o conteúdo dessa maneira que eu estou trabalhando com vocês. Mas nem todos dispõem desse meio, né? Então, isso só reforça o que está aqui, ó. Apenas alguns grupos sociais estão inseridos, são aqueles que têm essa disponibilidade. Então, o item 1 está correto. Numa prova, né, de concurso, você pode fazer as eliminações, né, das alternativas. Então, tu já sabe que não pode ser nem B, nem E. Só está entre A, C e D. Alternativa correta, item 1 está correto. Item 2, a importância que a velocidade alcançada pelos transportes e pelas comunicações passou a ter no processo de globalização, bem como no mito espaço-tempo contraídos, né? Esse espaço-tempo contraídos quer dizer o quê? Que está diminuindo o espaço e tempo. É um mito isso. O espaço ele não está diminuindo. O que está diminuindo é o tempo para percorrer esse espaço. É um mito. O mito é uma coisa, né, que pode não ter veracidade. Então, a importância ela é importante. Desculpa, a redundância aí. A importância da velocidade alcançada pelos transportes, ela foi muito importante para quê? Para a redução do tempo para se percorrer os espaços. Então, a importância que a velocidade alcançada pelos meios de transporte, pela comunicação, passou a ter no processo de globalização. Foi uma importância muito grande, que foi graças a essa velocidade que hoje nós temos acesso, né, a diversos lugares do mundo em um tempo bem menor. E a gente tem acesso à informação de maneira instantânea. Tá? Quando Abraham Lincoln morreu, aqui a América só soube que ele morreu, né, dias, semanas depois da morte dele. Isso aí lá no século XVIII. Né? Hoje, se o Donald Trump cair, quebrar uma perna, uma mão, você vai saber instantaneamente. Você saber na mesma hora, no mesmo minuto vai sair lá nos grupos de notícia, né? Nos grupos de WhatsApp, vão lá rapidinho, vão disseminar a notícia. Então, olha só a diferença, né, da velocidade da informação. Então, item 2 também está correto. Item 3, a coexistência de técnicas e culturas diversas que se fazem presentes no espaço, diferenciando lugares e povos, apesar de todo o processo de globalização que tende à uniformização, né? Então, mesmo com todo o processo de globalização, né, com a entrada de outras culturas em vários países, ainda coexiste, ainda existe ainda nesses lugares culturas diversas, culturas locais. Por exemplo, aqui em Belém, mesmo com a entrada da cultura americana com o McDonald's, as pessoas continuam comendo em cachorro-quente, continuam comendo no churrasquinho da esquina, continuam comendo lá na barraquinha da senhora que vende o tacacá, que vende o vatapá. Então, mesmo com a tendência a uma uniformização do consumo pela globalização, você ainda tem, né, as culturas que se fazem presentes no espaço, né? Então, isso aí é um exemplo, né? E essa alternativa está correta. Então, 1, 2 e 3 está correta. A única alternativa que tem 1, 2 e 3 aí é a letra C. Tu já pode matar sem ver a quarta questão, né? Por eliminação. A quarta questão, só para a gente dar o tiro de misericórdia, está aí. A massificação das culturas e lugares que passaram a viver instintivamente o tempo rápido da globalização através de um meio técnico-científico informacional que chegou para todos. Aqui matou a questão. Esse meio técnico-científico informacional não chegou para todos, e a gente viu aqui no item 2 que só alguns grupos sociais estão inseridos nesse processo de globalização. São as pessoas que têm poder aquisitivo para ter acesso a consumo, a viagens, né? Só essas pessoas que estão inseridas no processo de globalização. Tá ok? Então, a alternativa correta, a letra C, matamos as questões todinhas, tá? Quem já enviou, bacana, parabéns. Vou abrir aqui rapidinho para vocês me verem, tá bom?
pessoal que chegou agora, obrigado por ter participado da aula. Essa aula vai estar gravada e vai ser postada lá no nosso canal do YouTube. Eu vou jogar depois o link para vocês. E só para quem chegou agora, a dinâmica vai ser essa, daqui para frente. Até nossas aulas presenciais vai ser dessa maneira. Quando, por acaso, eu postar apenas a aula gravada no YouTube, eu vou estar sempre informando para vocês no grupo de WhatsApp. Nosso grupo de WhatsApp vai ser como se fosse o nosso bate-papo diário ali na escola, nos corredores, tá? E a nossa sala vai ser essa aqui, né? A nossa sala virtual, a nossa sala de aula online, ou o canal do YouTube, tá? Para quem chegou agora, se não me engano foi a Jamile, né? No começo da nossa aula, eu estou explicando como é que vai ser daqui para frente essas nossas aulas. Vocês vão receber por esse por esse Forms Office, as atividades, que eu vou jogar no celular de vocês, vou jogar no grupo de WhatsApp. É só tu clicar no link, ele vai abrir essa atividade para você fazer. Não esqueça de colocar o seu nome completo, sempre colocando o nome completo. No final, fez toda a atividade bonitinha, no final, clique em enviar, tá? Clicou em enviar, tá lá, já está registrado na minha base de dados que você fez a atividade. E toda atividade ela vai ser avaliativa. Depois eu vou somar tudinho e vou dar uma nota final para você. Tá bom? Os colegas que têm acesso... Beleza, Jamile? Os colegas que não tiverem acesso à internet, não tiverem meios para isso, vai ter material impresso na escola. Aí os colegas têm que ir lá. Já está sendo divulgado isso nos grupos. Tá bom? A nossa próxima aula vai ser na terça-feira que vem, como está naquele horário que vocês receberam, tá no grupo de WhatsApp. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação, Aline, Jamile, Pablo, Stephanie, e tem mais uma figurinha aqui, né? Aline, Jamile, Pablo, Stephanie, e acho que é só vocês 4 que estão participando, né? Só os 4. Ok? Então, essa aula estará gravada e eu postarei para vocês o link no grupo de WhatsApp. Tá, meus queridos? Um grande abraço para vocês, uma boa tarde e até a nossa próxima aula, terça-feira, tá? Até logo, meus queridos.